Vou repetir, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Tenho esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Eu tenho ministrado sobre identidade e propósito na vida da igreja. Eu preciso conhecer a minha identidade em Cristo, quem eu sou diante de Deus e qual é o propósito da minha vida. Nós vemos aqui pelas palavras do apóstolo Paulo que ele estava muito instruído quanto a isso, né? Um homem já maduro na fé, um homem amadurecido na fé, um homem que estava na prisão, escrevendo acerca da sua vida temporária aqui na terra, falando, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, ele sabia que se ele continuasse aqui, ele ia continuar a sua missão como filho de Deus, amado por Deus, como um servo de Deus, anunciando a palavra de Deus, formando vidas, formando pessoas para o reino, abrindo igrejas, né, supervisionando as igrejas pelas quais o Senhor o havia comissionado para abrir nas suas viagens missionárias. Mas ele sabia também que o morrer era lucro, o morrer era ganho. Por quê? Primeiro porque ele conhecia a sua identidade e o seu propósito. Ele sabia que em Cristo Jesus ele tem a vida eterna. Ele creu e recebeu a vida eterna. E o próprio Senhor Jesus diz para mim e para você, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Paulo, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele conhecia quem ele era e qual o propósito da sua vida e quem era o Deus a quem ele havia crido. Então morrer para ele era lucro. Por quê? Porque ele sabia que se ele partisse, ele estaria com Cristo. É o que ele fala nos versos 22 e 23. Para mim viver é Cristo, eu vou continuar aqui na terra cumprindo a minha missão, porque ele fala, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tanto ficar quanto partir. Por quê? Porque eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Eu e você, como cristãos, nós precisamos entender que a nossa pátria é celestial, que nós temos um tempo determinado por Deus para viver aqui. Se Deus nos determinou esse tempo, hoje é tempo de viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Onde quer que você esteja, talvez você não tenha um chamado para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um obreiro até mesmo, mas você, como um cristão, você precisa entender a tua identidade. Eu sou filho de Deus, porque a Bíblia diz em João 1,12, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você é um filho de Deus, amado por Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, único da sua espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Por isso que Paulo falou, eu tenho desejo de partir, porque se eu partir, eu sei que eu vou estar com Cristo por toda a eternidade. Paulo entendia a sua identidade como cristão, mas Paulo também entendia o seu propósito aqui de pregar, de anunciar a Cristo. Ainda que estivesse preso, estava escrevendo cartas, e quando estava livre, estava visitando igrejas, estava fazendo a obra, estava cumprindo a chamada de Deus, o levantar de Deus na vida dele. Tanto é que ele fala, mas de ambos os lados estou em aperto, eu tenho desejo de partir, porque é muito melhor estar com Cristo. Eu quero falar algo para você que de repente está passando por momentos difíceis na caminhada. O dia que nós partirmos, todos os nossos problemas acabarão, se verdadeiramente nós formos fiéis com Cristo até o fim. Aquele que permanecer, que perseverar até o fim, será salvo.
Lá você não vai ter mais contas para pagar, nem preocupações com contas. Lá você não vai, tudo isso que você está passando, você não vai passar lá. E Jesus, ele fala em João 14, isso para mim e para você: não se turbe, não se atemorize o teu coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, teria dito, eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vós. Para onde quer que eu estiver, vocês estejam comigo. Deus, Jesus já foi, já está tudo preparado. Então eu preciso entender a minha identidade, filho de Deus, cristão, amado por Deus, saciado por Deus espiritualmente, materialmente, livre, liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para que eu possa cumprir o meu propósito com Deus, dentro da igreja e fora da igreja. Quero te dizer algo: existe vida fora da igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. O culto começa após a nossa reunião. Você vê esses meses todos que nós ficamos sem templo, sem lugar para nos reunir. O culto começa fora. Nós entramos para adorar, mas nós saímos para servir. Quinta-feira eu quero ministrar uma palavra aqui que vai ser assim: ligue a tecla SAP. Ligue a tecla SAP, servir, amar e perdoar. Servir, amar e perdoar. Mas hoje eu quero falar sobre a tua identidade. Hoje eu quero falar sobre o teu propósito. Porque Paulo falou: eu julgo mais necessário, por amor de vocês, filipenses, eu ficar aqui na carne, eu ficar aqui na terra ainda. Como o Senhor nos escolhe para levar essa mensagem para você, para que as escamas caiam, para que o teu entendimento seja aberto. Se você está aqui passando por dificuldades, passando por lutas, Jesus, ele te fala: no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e em mim, em Cristo Jesus, diz a sua palavra, eu e você somos mais que vencedores. Se estamos passando luta é porque vamos vencer. Se estamos passando prova é porque seremos aprovados. Se estamos passando dificuldades é para que nós possamos depender dele, da sua sabedoria, da sua ajuda, do seu amor, da sua provisão. Deus vai te surpreender por esses dias. Julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tenho essa confiança que ficarei e permanecer com todos vocês para proveito vosso e alegria da sua fé. Tem pessoas que às vezes elas não entendem o porquê que elas estão passando por certas situações. Mas é preciso nós identificarmos essa situação e perguntarmos para Deus. A resposta está dentro de nós, através do seu Espírito. Porque nós somos morada de Deus, nós somos morada do Espírito Santo. E a resposta está na sua palavra. D.L. Moody tem uma frase muito interessante: a Bíblia não é tão somente para que você aumente seu conhecimento. A Bíblia é um livro para direcionar os teus passos. A Bíblia não é um livro para que você se ensoberbeça com os conhecimentos pelos quais você tem adquirido. A Bíblia é um livro para que eu e você possamos ser guiados. Os nossos passos precisam ser guiados. Os nossos passos precisam ser guiados por Cristo. Paulo, ele estava entendendo tudo aqui. A prisão dele fez com que mais irmãos tivessem ânimo. A prisão dele fez com que mais irmãos estavam falando mais ousadamente a sua palavra. Tudo na vida de Paulo tem um propósito. A minha, a tua vida tem um propósito. O fato de eu estar aqui ministrando a palavra no rádio, através da internet, tem um propósito para alcançar outras vidas. Mas se eu não entendesse essa identidade, como um filho de Deus, como um servo de Deus, como um homem de Deus, como um ministro do Evangelho, como um ministro da palavra, se eu não entendesse a minha identidade, mais o meu propósito de pregar, como eu disse hoje aqui na programação, eu vi lá um projeto de vida em 2008, que eu tinha um desejo de pregar a palavra na rádio. E Deus cumpriu o desejo do meu coração, porque me teve por fiel para me colocar no ministério, para semear as boas novas. Não que eu não passe lutas, não que eu não passe dificuldades, não que eu não passe por momentos em que na verdade nós queremos nos esconder, como Jonas fez, como Elias fez,
como muitos homens de Deus tentaram dar desculpa: eu não sei falar, eu sou apenas uma criança, eu não tenho coragem, eu não vou. Mas Deus tem propósito na minha e na tua vida. Deus tem propósito na minha e na tua vida. E Paulo entendeu: então eu prefiro ficar aqui na carne, ainda que eu saiba que quando eu for, para mim vai ser muito melhor, porque quando eu partir, eu vou estar com Cristo. Nós temos que ter esse entendimento, essa convicção: quando chegar a minha hora, eu vou estar com Cristo, mas enquanto ela não chega, eu vou cumprir meu propósito, entendendo a minha identidade. A minha pátria não é daqui, a minha pátria é celestial. Se o mundo vos odeia, é porque não o conheceu, mas ele nos conhece, nós o conhecemos. Se o mundo muitas vezes vai contra nós, é porque eles não conhecem a Jesus, não conhecem o Deus ao qual nós estamos pregando, mas nós o conhecemos. Ele habita em nós e ele nos instrui em toda verdade, em toda justiça. Como exemplo disso, Mateus 4, quando Satanás chegou para tentar Jesus. Satanás se aproximou dele. Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites. E Jesus teve fome. O tentador se aproximou dele. Nesse momento em que Jesus estava com fome, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha só, Satanás queria tentar Jesus ali quanto à sua identidade de Filho de Deus. Se tu és Filho de Deus. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Jesus conhecia a sua identidade como filho. Jesus conhecia as Escrituras como filho. Jesus sabia que ele era o cumprimento das Escrituras. Jesus pregava as Escrituras para os seus discípulos, ensinava as Escrituras para os seus discípulos, ensinava as Escrituras para as multidões, porque Jesus sabia a sua identidade e Jesus sabia o seu propósito. Quantas pessoas brigando com Deus, colocando toda a culpa no diabo, mas não olham para si e não entendem a sua identidade e muito menos o seu propósito. Quando nós entendermos quem nós somos diante de Deus, eu sempre digo isso: nós valemos o que nós somos diante de Deus, ainda dentro das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das nossas falhas. Por que Davi é comparado a um homem segundo o coração de Deus? Porque quando errou, confessou o seu pecado. Porque quando errou, reconheceu as suas fraquezas. Ele sabia das suas debilidades e ele reconhecia a sua total dependência de Cristo Jesus. Eu e você precisamos entender das nossas fraquezas. São nas nossas fraquezas que, quando a confessamos e abandonamos, quando nos arrependemos, o poder de Deus vem e se aperfeiçoa em nós e Deus nos usa para a honra e glória do seu santo nome. Então Davi chegou certa feita em Deus e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Isso está lá no Salmo 51. Aí Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Talvez tudo que você precisa pedir para Deus, isso é hoje. Hoje é isso: cria em mim, Senhor, e me sustém com um espírito inabalável, para que você possa entender, para que você possa compreender o plano, a vontade, os projetos de Deus para a sua vida, para que você possa se firmar nele, que é a rocha, e para que você pare de titubear toda hora entre dois pensamentos, para que você pare de ser tão fraquinho na sua fé, tão inconstante na sua caminhada. Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Faço bem hoje, faço bem agora.
Hoje é o tempo de buscar a Deus, hoje é o tempo de fazer a vontade de Deus, hoje é o tempo de cumprir os propósitos de Deus para mim e para a tua vida. Aí na empresa onde você trabalha, aí na família onde você vive, na igreja onde você congrega, é aí que você tem que ser luz, é aí que você tem que ser sal, é aí que você tem que fazer a diferença, não se achando o melhor, não se achando mais, não, entender como João Batista entendeu, eu não sou digno de desatar as sandálias desse homem, que ele cresça e eu diminui. Se você acha que você sabe mais, se você acha que você tem mais, diminua para que o Senhor possa crescer, sirva para que o nome dele possa ser exaltado, ame para que a palavra dele se cumpra, para que todos reconheçam que nós somos discípulos dele, e perdoe sempre, 1000 vezes, 70 mil vezes, 80 mil vezes, 100 mil vezes. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Mas uma escolha é muito certa. O viver é Cristo. Viva os propósitos dele na sua vida. 1 João 4,9, finalizando a mensagem. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. 1 João 4,9. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, Jesus, para que por ele vivamos. Viva por Cristo, para a honra, glória e louvor do nome dele. Senhor Deus e Pai, eu oro por todos esses que estão comigo, nessa palavra da qual o Senhor me direciona nessa manhã, já nessa tarde. Que Deus nos abençoe, que Deus possa cumprir os seus desígnios, os teus projetos e os seus propósitos sobre a nossa vida. Nós queremos ser cada dia mais dependentes do Senhor, cada dia mais instruídos e direcionados pelo Senhor. Que o Senhor possa nos sarar, nos curar, nos salvar, nos libertar e conduzir os nossos passos, Pai, é o que nós oramos e clamamos em nome de Jesus.